Olá, o meu nome é Paulo Ribeiro Cardoso, sou professor da Universidade de Lusíada do Porto e da Universidade Fernando Pessoa do Porto. Começo por agradecer à Comissão Organizadora e à Comissão Científica do Congresso Nodos dele Conhecimento o terem aceito a minha comunicação proposta a este Congresso. E a comunicação intitula-se precisamente a comunicação das marcas nas redes sociais, um estudo da percepção e envolvimento do consumidor e incide, portanto, na perspectiva do consumidor face às publicações que as marcas realizam nas redes sociais. Começamos com um enquadramento. A comunicação digital é atualmente uma das formas mais importantes para as marcas se relacionarem com os seus consumidores, e as redes sociais são, de facto, um espaço onde as marcas podem proporcionar entretenimento, interação, transmitir novidades e adequarem os seus conteúdos aos seus destinatários. Como resultado, os consumidores podem demonstrar envolvimento com as suas publicações e, eventualmente, demonstrar a intenção de compra dos produtos ou serviços. Neste contexto, é importante compreender como percepcionam os consumidores a atuação das marcas nas redes sociais e o resultado que esta atividade pode provocar no seu engagement. Objetivos deste estudo foram avaliar a percepção dos consumidores relativamente à comunicação das marcas nas redes sociais e, em concreto, incidir esta análise em 4 dimensões: entretenimento, interação, a capacidade para transmitir ou para dar novidades e a capacidade para adequarem os conteúdos aos utilizadores. Pretendeu-se também verificar até que ponto a percepção destas dimensões estava relacionada com o engagement dos consumidores, nomeadamente na iniciativa de gostar, comentar e partilhar as publicações. Relativamente ao método utilizado, este estudo seguiu uma abordagem quantitativa. Utilizamos um inquérito por questionário administrado a uma amostra de jovens adultos portugueses, mais concretamente da zona metropolitana do Porto, que é a segunda cidade do país. O instrumento avaliou a percepção da atividade das marcas nas redes sociais, então através das 4 dimensões que já referimos. Também medimos o envolvimento dos consumidores em resposta a às publicações, nomeadamente em atitudes como gostar, comentar e partilhar. As escalas foram medidas com questões tipo Likert, de 5 pontos, em que 1 significava discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Também foram colocadas questões relativas ao perfil sociodemográfico dos inquiridos e em relação aos seus hábitos de consumo de redes sociais. Relativamente aos resultados, começamos por uma caracterização da amostra. Uma amostra que tenha um perfil jovem, ou pelo menos de jovens adultos, que nós dividimos em duas subamostras, digamos assim, uma faixa etária dos 18 aos 25 e uma faixa etária dos 26 aos 35 anos. O sexo masculino e feminino relativamente equilibrados nesta amostra. Os níveis académicos predominam as pessoas com um nível secundário e licenciatura. E relativamente à situação profissional, grande parte dos inquiridos são estudantes e empregados, por conta de outrem. Em relação aos hábitos de utilização de redes sociais, verificamos que, de facto, esta amostra, na sua maioria, utiliza redes sociais diariamente, entre 30 minutos a 2 horas por dia. Depois avaliamos, como já referi, as 4 dimensões. A dimensão entretenimento, que pretendia verificar até que ponto os consumidores consideram estas publicações divertidas e interessantes. A dimensão interação, procurando medir até que ponto consideram que as publicações das marcas permitem partilhar informação com outros utilizadores, permitem trocar opiniões com outros utilizadores e até manifestar a sua opinião face a estas publicações. Relativamente à questão, à dimensão novidade, media-se até que ponto os consumidores consideram que as marcas de facto mostram as últimas novidades e
são uma forma de estar a par de novas tendências. Relativamente à dimensão adequação, verificava-se ou tenta-se verificar até que ponto os consumidores consideram que as publicações das marcas encaixam no seu perfil, têm de facto a ver consigo e os próprios e as próprias ofertas, cupons e amostras estão adequadas aos seus interesses. Medimos também o envolvimento, ou seja, até que ponto é que os utilizadores colocam um gosto nos conteúdos das publicações, fazem comentários relativamente a essas publicações e partilham. Em relação a já uma análise de consistência interna, utilizamos o alfa de Cronbach para verificar até que ponto os itens de cada uma das dimensões estavam interrelacionados ou correlacionados, e verificamos que todas as dimensões apresentam uma boa consistência interna, ou pelo menos uma consistência interna aceitável, com um nível de alfa de Cronbach igual ou superior a 0,7. O passo seguinte foi verificar a relação entre as diferentes dimensões. Realizamos para isto uma correlação de Pearson e aquilo que verificamos é que há uma grande correlação entre as dimensões, mas salienta-se que as dimensões entretenimento e adequação apresentam uma correlação positiva e significativa com a dimensão envolvimento. Partindo desta análise, fizemos então uma verificação de quais as dimensões que influenciavam o envolvimento dos utilizadores e para isso realizamos uma regressão linear múltipla usando o envolvimento como variável dependente e as dimensões entretenimento, interação, novidade e adequação como variáveis independentes. Aquilo que encontramos foi que este modelo explica 29% do envolvimento nas redes sociais. De facto, as variáveis independentes que são influenciadoras do envolvimento são o entretenimento e a adequação. Portanto, estas duas dimensões, de facto, influenciam até que ponto o consumidor está mais ou menos envolvido com as publicações das marcas. Que implicações têm estes resultados? Verificou-se então que quanto mais entretenimento geram as publicações das marcas nas redes sociais, mais envolvimento procuram nos utilizadores. Então, neste sentido, os profissionais devem apostar em publicações que tenham uma componente de entretenimento, isto sem descurar os objetivos que possam também existir, de apresentação de produtos, divulgar promoções, etc. Mas a componente de envolvimento é importante que esteja presente nas publicações. Também a adequação está aqui em destaque, ou seja, quanto mais adequadas ao consumidor alvo forem as publicações, mais envolvimento provocam. Então, neste sentido, aquilo que sugerimos é que os profissionais analisem os perfis e façam a monitorização dos hábitos e comportamentos dos utilizadores, de modo a conseguir que os seus conteúdos se adequem melhor aos perfis dos utilizadores e provoquem assim maior engagement. Limitações deste estudo, as principais que nós portanto, destacamos é a dimensão reduzida da amostra e que se concentra apenas numa zona do país, portanto na área metropolitana do Porto, e também uma certa limitação em termos de faixas etárias. Nós concentramos, ou temos aqui uma amostra muito concentrada em jovens adultos, dos 18 aos 35 anos, e, portanto, isso vemos como uma limitação. Daí também surgem sugestões para futuras investigações. Que em futuros estudos se utilize uma amostra nacional de maiores dimensões, com mais faixas etárias e com uma possível, depois da análise de dados, identificação de perfis, conseguindo alguns clusters que mostrem uma tipificação ou uma padronização de comportamentos. E é tudo relativamente a este estudo. Esperamos que possa ser útil e que desencadeie sugestões e comentários da vossa parte. Deixo aqui o meu e-mail e espero pelo vosso contacto, colocação de dúvidas ou sugestões. Muito obrigado pela vossa atenção.